Vamos colocar aqui Apocalipse 3, 7. Olha o que diz a palavra. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo, é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e aquele que fecha, ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras, eis que colocarei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Coloca o 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Amém? Senhor, nós te glorificamos, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Então, a minha mensagem nessa manhã é declarar uma porta aberta para uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, as cartas, ela aponta para períodos que a igreja viveu. Então, hoje, a nossa igreja, ela passa por um período. As igrejas também passaram por períodos de sofrimento, períodos de dor. Muitas igrejas passaram por perseguição, onde muitas mães perdiam os filhos. Então era um momento onde a igreja passava. Você vê que quando João tem essa visão, ele vai ser levado o quê? Para a ilha de Patmos, colocado numa fornalha, num tacho de azeite quente ali, ele vai ter essa visão. E Jesus, aí ele vai ter a visão. E nós, como igreja, nós temos que ter discernimento de Cristo. Algo que a igreja precisa buscar. Você vê que não precisou de homens fazer aqui no início. O próprio Deus, ele tem o poder de fazer, ele só conta conosco. Mas ele mesmo tem o poder de mover. A palavra do Senhor diz o que? Que o véu se rasgou de alto a baixo, e de Deus nos livre acesso à sua presença. E nessa manhã nós estamos numa manhã de livre acesso. Por quê? Nós temos que estar conectado para saber o quê? Que os céus está fazendo. O que Deus quer nessa manhã, eu achei muito interessante o pastor colocar essa mesma mensagem para todos os pastores. E você pode perceber que cada um pastor tem uma revelação. Por quê? Porque ele vai buscar no Senhor. Eu estava preocupado porque eu não sou igual o pastor Cris, pastor André, pastor Daniel. Mas assim, eu fui orar ao Senhor, e a primeira coisa que me veio foi acessar aquilo que Deus tem. Então, Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, nós temos que estar o quê? Preparado para acessar o que Deus tem para a igreja. Assim como nós acessamos, o Daniel trouxe uma ministração, o Cris trouxe, todos que estão ministrando trouxe uma ministração, porque eles acessaram o que Deus estava falando.
E nessa manhã, o que Deus quer falar à igreja? É que nós precisamos começar parar com ativismos e começar a acessar o que Deus tem. Porque o que a palavra do Senhor diz? Seja feita a tua vontade, assim como é na terra, como é no... E como é que nós queremos fazer tudo com a nossa força? Eu não sei vocês, mas eu levanto cedo e eu trabalho mesmo. Se deixar, eu fico até mais tarde. Mas por quê? Porque a gente fica um pouco desconectado da tua presença. A gente fica desconectado daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós sempre vamos querer fazer com a nossa força. Mas eu creio que dessa manhã, Deus vai trazer algo sobre o nosso coração e nós vamos colocar tudo no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E que o povo de Deus está muito tendo ansiedade. Amém? Então, no capítulo 2, voltando um pouquinho, o capítulo 2, vai falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi onde começou a igreja. Depois do avivamento, depois do Pentecostes, a igreja começou ali. Então, a igreja de Éfeso é a primeira igreja. Uma igreja linda, uma igreja apaixonada, passada em amor, tem um trabalho de paciência que suporta os maus, uma igreja que representa o templo dos apóstolos, nasceu em Atos 2, e a igreja apacentada por Paulo, uma igreja apacentada por Pedro, e uma igreja apacentada pelo próprio João. Essa igreja tem sofrimento, tem dor, tem angústia, mas perseverava. Então, qual a diferença dessa primeira igreja? Qual a diferença dessa primeira igreja que passa por dor, que passa por sofrimento, que passa por tribulação, mas perseveravam? Como eles perseveravam? Na união, no partir do pão e na oração. Não é fácil? É fácil? Perseverar na união, no partir do pão e na oração. Mas eles perseveravam. E a igreja sofre um alerta: cuidado com o primeiro amor. Olha o que Deus vai falar com a primeira igreja: cuidado com o primeiro amor. Irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida ao Senhor, irmão, é uma alegria. A gente não quer nem trabalhar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fui convidado a vir aqui, e quando fez o apelo, eu já corri, o pastor André estava ministrando, eu corri na frente, e daquele dia lá eu endoidei. Eu saía do serviço, eu ia orar, e as coisas prosperavam, e o negócio fluía, mas e o primeiro amor? Aquela alegria de fazer, aquela alegria de estar presente. Não faltava um culto, não faltava um encontro. É esse amor que Deus vai falar com essa igreja cheia do Espírito Santo. É esse amor que Deus vai falar com a igreja que se entregou a Ele, que falou que ia seguir Ele.
mas Deus já alerta a igreja de Éfeso. A segunda, a igreja, é a igreja de Esmirna. Ele vai falar o quê? Seja fiel até a morte. Então você vê que Deus, ele vai começar, primeiro, ele vai começar a falar com a igreja, para que não deixasse o amor esfriar. Depois ele vai falar sobre a igreja, sua fidelidade ao Senhor. E no seguir das igrejas, a carta, ele vai mostrar o cotidiano de cada igreja. E a igreja do Senhor, ela precisa estar sempre nessa busca. Ela precisa estar sempre atento ao mover do Senhor, porque nós servimos um Deus, e a palavra vai dizer: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. O que aqui está dizendo para escrever? Escreve o seguinte: assim declara aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Está escrito. E isso tem passado de geração em geração. Isso foi dito para quem? Para a primeira igreja. E continuou sendo declarada. E hoje ela está escrita. Não é palavra minha. É palavra do Senhor. A qual ele é santo. Ele é verdadeiro. Ele abre portas. Então nós temos esse livre acesso à presença do Senhor. Nós temos livre acesso àquilo que Deus tem planejado para nossas vidas. Nós só precisamos é o quê? Acessar. Nós só precisamos é conectar com essa presença, com Ele que é verdadeiro, que Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, e nós somos filhos e filhos amados. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que Ele não olha nem para os nossos pecados. Deus, ela não olha nem para nossas faltas. Nós fomos orar ali, né? E Deus trouxe a revelação que quando pegam a mulher no adultério, o que acontece? Todos queriam matar a mulher. Todos queriam julgar a mulher. E achando que Jesus ia fazer algo, ajudar a apedrejar. Deus pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então olha o amor de Jesus. Quando Ele fala para nós não perder esse amor, é que Ele não quer que nós perdemos essa conexão, que Deus nos perdoa, que Deus nos ama, que Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida, que Deus mesmo tendo o quê? Eu sei. Olha o que Deus fala: eu sei que você tem pouca força, e nós temos pouca força mesmo. Se nós for preparar para ministrar, nós só viemos aqui pela graça,
Porque nós não temos essa força nem de ministrar. Se você olhar para a sua própria vida diante do Evangelho, você fala, não, eu tenho pouca força, eu não vou hoje. Vou deixar para o Cris, que dá teologia, vou deixar para outro. Mas a força do Senhor, a força do Espírito Santo, ela nos move a cada dia e nos impulsionando. Quando eu estava aqui embaixo, eu estava trêmulo. Mas eu chego aqui, eu sou impulsionado o quê? Por esse amor, por essa graça que me alcança todos os dias. Por esse amor que me alcança todos os dias, a qual me faz não olhar para nada e olhar para o Senhor, que é autor e consumador da fé. E que Ele vive, Ele está presente em todo o tempo, cuidando de tudo, a qual nós chamamos de meu. A igreja é do Senhor. Nós temos que compreender isso, que a igreja, ela não é formada por homens, ela é do Senhor e Ele governa sobre a igreja. Ele governa, Ele está no controle. O pastor pediu uns dias de licença, mas Deus continua cuidando dele, cuidando da igreja, cuidando do povo que Deus entregou na mão dele. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Amém? E Apocalipse, aqui diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta não depende da força humana, mas da autoridade de Cristo. Então, para abrir uma porta, não precisa da força humana. Nós aqui tinha um pessoal que chegou na igreja, uma época, e quando a Toyota abriu, o pastor vai lembrar, quando a Toyota abriu, o pessoal queria entrar na Toyota. E fazia propósito. E as pessoas entraram na melhor firma da cidade. Por quê? Porque não era por força humana. Uns iam lá pegar um pouquinho de terra, né, levava e orava. E Deus fazia. Deus abriu muitas portas e continua abrindo portas, porque Ele diz que é Ele que abre as portas. Então a nossa convicção tem que estar o que? No Senhor. E nós temos que estar disposto a viver na presença. E a palavra do Senhor diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. E nós temos que saber discernir isso. Não, foi Deus que fechou, foi Deus que abriu, foi Deus que fez. Porque quando você está em espírito, você discerne as coisas o quê? Espirituais. Quando você está em espírito, você discerne aquilo que é de Deus, aquilo que não der. Ó, fechou é que não deu. Ó, estou indo num lugar, deu um problema, atrasou a viagem. Ó, glória a Deus. Livramento. Sei lá o que ia acontecer na frente. Então nós temos que discernir as coisas do Senhor. Amém? A igreja tinha pouca força, mas tinha fidelidade. A igreja fiel ao Senhor. Amém? Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras e tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou a obediência à palavra, não negar o nome do Senhor. Então nós temos que obedecer o que Deus está dizendo. Nós não devemos negar o nome de Jesus. Deus não procura apenas uma igreja forte aos olhos dos homens. Deus procura uma igreja o quê? Fiel à sua palavra. E o que nós temos recebido nesse lugar é a palavra do Senhor.
Nós temos recebido e nós devemos ser fiel a ela. Para quê? Para que as bênçãos venham sobre nós. Então, e para isso, nós temos que buscar o quê? Força. Que ele vai dizer que nós temos o quê? Pouca força. E de onde vem essa força? E de onde nós vamos? Não, eu vou buscar uma força. De onde que vem essa força? Coloca em Atos 1, Atos 1:14. Atos 1:14. Olha onde vem a força. E todos eles se reuniram em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Olha a chave aí. A chave é se colocar em oração, se colocar na presença. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas imperfeições, nós temos os nossos aflitos, mas nós devemos perseverar, assim como os discípulos perseveravam na oração, que isso vai abrir, em nome de Jesus. Coloca aqui Atos 2:1. Atos 2:1. E todos eles, Atos 2:1. E chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. Pode continuar. E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. Então, o que a palavra do Senhor diz? Permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Foram todos que permaneceram? Não foram todos que permaneceram, mas os que permaneceram, o quê? Receberam. Receberam o quê? Poder de Deus. A igreja do Senhor, ela não é feita de qualquer modo. Ela precisa acessar as portas que Deus abre, mas ela precisa de poder para poder passar, para poder conduzir. Ela precisa de poder e de autoridade. E isso não vem de nós. Isso vem é do Senhor. Isso vem é daquele que vive, daquele que reina, daquele que é santo, daquele que está acima de nós, em nome de Jesus. Então, os discípulos estavam reunidos e perseveravam em oração, e veio o derramamento do Espírito Santo. O vento soprou, o fogo apareceu a eles e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E como é que acontece isso? Acessaram a porta a qual Deus abre. Coloca aqui para mim em Atos 3:6. Eles acessaram a porta. Eles acessaram a porta e Pedro e João subiram ao templo. Olha o que disse. E disse Pedro, a pessoa que estava ali, prostrada: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Em algumas versões, levanta e anda. Porque você o quê? Acessou o lugar de Deus. Você acessou a presença de Deus.
a porta, ele já abriu. Os discípulos o quê? Estava nesse mover. E esse mover, o que Pedro e João vai fazer? Eles vão subir, ele conta o paralítico, ele vai dizer, olha para mim. Agora quem é a porta? Agora é Pedro e João, olha para mim. Porque ele está revestido de autoridade. Eles estão revestidos de poder. Eles olham para mim, eu não tenho. Mas quem abriu a porta tem. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o que aconteceu? Ele levantou e andou. E o nome do Senhor foi glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós como igreja do Senhor, o que nós temos? O que nós estamos enchendo? O que nós estamos nos abastecendo? Nós temos nos abastecido, nós temos entrado nesse lugar santo, porque o véu se rasgou. O véu já se rasgou de alto a baixo e deu livre acesso. Antigamente, precisava ir o quê? Ao sacerdote. E o sacerdote ia diante do Senhor e ele ficava esperando o milagre. Se o sacerdote não morresse, ele ia trazer a resposta. Mas hoje não. Nós temos essa virtude. Nós temos esse lugar onde nós possamos entrar a qualquer hora. Eu posso entrar no meu trabalho. Eu posso entrar caminhando. Eu posso entrar no meu quarto. Eu posso acessar essa presença a qual falta na minha e na sua vida, nós possamos acessar a qualquer momento, porque o Senhor, Ele vive, e Ele reina, e Ele está presente no meio de nós, amém? Depois disso, Pedro se levantou com ousadia e anunciou Cristo a fase de impacto. Então, a porta aberta, ela exige uma igreja cheia do Espírito Santo. A porta já está aberta. Você vê que Pedro, ao sair desse lugar, ele converteu em uma só pregação, quantas mil almas? 3.000 almas. Então você vê o que é que nós temos que acessar. Nós temos que acessar essa presença. Talvez na nossa igreja nós temos que acessar esse lugar, para que as vidas venham aceitar Jesus. Porque não somos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor. É Ele que nos escolhe. E nós temos que continuar acessando esse lugar, pedindo a Deus. Se Pedro, um homem como nós, conseguiu converter 3.000 almas numa sua pregação, isso é possível, em nome de Jesus. Então nós precisamos acessar esse lugar de Deus. A porta aberta exige uma igreja cheia do Espírito Santo. Apocalipse mostra a porta aberta. Atos 2 mostra o poder através da porta. Deus abre oportunidade, mas precisamos estar preparados espiritualmente para aproveitar e passar essa porta aberta. Não basta ter a porta aberta, é preciso ter a unção para passar. Então, que nós possamos mudar, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar a buscar essa presença. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar à minha essência, porque eu sei para que eu fui chamado. Eu preciso buscar. Tem uns que, cada um Deus fala com jeito. Cada um que Deus fala, com bom fim Deus fala até dormindo.
Com o Cris, Deus fala através da palavra. Com a Ana, Deus fala em sonhos. Mas nós precisamos acessar esse lugar, para que Deus continue falando com a igreja, para que Deus continue usando a igreja do Senhor. Essa porta, ela vai permanecer aberta, porque foi Deus que abriu. E nós vamos continuar a avançar, nós vamos continuar a buscar essa presença, nós vamos continuar a ministrar a qual nós devemos estar. Então, talvez nessa manhã, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho pouca força. Senhor, olha a situação que eu tenho vivido. Mas você está na presença daquele que é santo, daquele que é verdadeiro, daquele que tem a chave, e Ele pode abrir a porta, Ele pode te dar algo a qual você está necessitando, a qual algo você está precisando, mas se esforce, tendo essa pouca força, se esforce para estar na presença do Senhor, na presença daquele que vive. Mas Deus está dizendo: permaneça fiel, não olhe para o tamanho da sua força, olhe para o tamanho do teu Deus. A porta está aberta, e o mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2, continua capacitando a igreja a cumprir a missão. O mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2, continua sendo derramado para capacitar a igreja. A igreja do Senhor, ela tem um Espírito. E a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito do Senhor, ela intercede por nós com gemido inexprimíveis. Você só precisa esforçar. No momento que você esforçar, Deus vai te levantar. Deus vai te colocar de pé. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. O nome do Senhor vai ser... Então, é Deus que capacita a igreja do Senhor. Então, o Senhor abre as portas que vem de ti. Derrama sobre a igreja o teu Espírito Santo. Renova as forças e reacende o fogo no altar. E nos dá ousadia a anunciar a palavra do Senhor. Então por isso que a palavra do Senhor diz que de manhã bem cedinho, o sacerdote coloca lenha sobre o altar. E a palavra do Senhor diz que vai dizer que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Então, nós só precisamos colocar lenha. Nós só precisamos começar a clamar ao Senhor pela graça dEle, pela misericórdia dEle, para que Ele venha. E quando Jesus vem, é só deixar fluir. Não precisa de esforço, é só deixar fluir. É só deixar fluir. Deixa fluir aí, ó. Pode deixar. Deixa fluir. Deixa Deus fluir na sua vida. Deixa Deus fluir na sua casa. Deixa Deus fluir no seu trabalho. Irmãos, o pastor Fábio, né, da Mônica, ele dia colocou, ó, ele falou, acho que ele falou comigo mesmo. Ó, quando eu oro pelos meus clientes, eu oro pelos meus clientes, eu abençoo a vida deles. E eu peguei essa chave, comecei a orar, Deus está fazendo, irmão. Então isso é uma alegria, é uma simples coisa. Comecei a abençoar os clientes, Deus tem mandado os clientes bons.
Então assim, tem momentos que a gente não encontra, mas só a gente ficar atento, né? Ficar conectado àquilo que Deus tem. E aí Deus o quê? Abre as portas. Deus abre as portas. E eu sou prova disso, que Deus abre as portas. Então Deus tem abrido portas nesses dias de dificuldade. Deus tem abrido portas nos dias difíceis que nós estamos passando. Mas Deus continua abrindo porta. Deus continua fazendo. Estou vendo gente na igreja comprando casa, comprando carro novo. Estou vendo gente na igreja comprando apartamento, já pensando em morar. Irmão, isso me alegra. Se é uma coisa que me alegra é ver o povo de Deus conquistar. Se é uma coisa que alegra é o povo assim, quando vem contar. Eu saio aqui, a pessoa vem aqui, ó, olha para o meu carro aqui, oh maravilha, o cara tem uma nave. Glória a Deus, né? O cara tem essa alegria de entender o propósito. Ninguém fala, não, vem aqui, olha, é uma honra a gente ir lá ungir um carro de uma pessoa, ver a alegria no coração, não sei o esforço que ele teve, né? Mas ele acessou o lugar, ele conquistou. E a igreja do Senhor é conquistadora. Eu quero profetizar aqueles que estão aqui nessa manhã, os que estão na igreja. Eu quero profetizar, portas vão ser abertas. Arabachai, Ramanda Arabachou, Ramanda Arashi. Aiô, Ramanda Arabashi, Lamanchourai. Arabachui, Lamanda Arabachou, Rabashi. Aiô, Ramanda Arabachou, Ramanchourai. Arabashi, Lamanda Arabachou, Ramanda Arabashi. Aiô, Rabachou, Ramandarai, Shila Mandará. Rabachou, Ramanchou, Rabachai. Portas estão sendo abertas. Receba. Portas estão sendo abertas. Entra nesse lugar de acesso. Entra nesse lugar de acesso. Em nome de Jesus. Amém? Apocalipse 3:8 diz: eis que coloco diante de ti portas abertas. E a porta está aberta. Agora precisamos buscar. Queria que a equipe de louvor subisse aqui, né? Nós vamos estar num momento de adoração, de louvor ao Senhor. E eu creio que essa presença, ela vai estar nesse lugar. O Senhor, Ele vai derramar da sua presença. Ele vai derramar do teu poder. Ele vai te sintonizar na presença dEle. E que nós como igreja nessa manhã possamos sair abastecidos desse lugar. Nós possamos sair desse lugar cheio com a convicção: eu preciso acessar o lugar de Deus. Eu preciso acessar esse lugar onde a paz, onde a alegria, onde é o manifestar da sua presença, onde Deus vai movendo situações, onde Deus vai trazendo cura, vai trazendo libertação, onde a paz que excede todo entendimento vai vir sobre nós, e nós vamos assim glorificar. Toda vez que você vê o mover do Senhor, você começa a glorificar, você começa a exaltar, você começa a lembrar da palavra, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é Deus, como diz a palavra, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que possui a chave de Davi. Ele abre e ninguém consegue fechar, Ele fecha e ninguém consegue abrir. Nós temos pouca força, mas o Senhor é aquele que nos fortalece, em nome de Jesus.